uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e o tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com 4 coisas e hoje teremos mais um tema histórico e ao mesmo tempo um tema mitológico. Vamos falar das lendas arturianas, vamos falar de Rei Arthur, de todas as histórias sobre os Cavaleiros da Távola Redonda, Camelot, a procura do Santo Graal. Então hoje o programa está muito especial, temos fantasia medieval no 4 coisas, que começa logo depois da vinheta. O Rei Arthur é uma personagem lendária que ninguém tem certeza se existiu ou não. Ele é baseado em alguns reis britânicos, na verdade, que lutaram contra a invasão dos saxões, que vieram lá do norte da Europa para invadir a Inglaterra. E o Rei Arthur, ele é aquele rei mítico, que todo mundo espera que volte um dia e tal. E o conjunto de todas essas lendas, juntando aí o Rei Arthur, Avalon, o Santo Graal, fizeram parte das lendas arturianas, que foram popularizadas por Sir Thomas Malory no seu poema A Morte de Arthur. E a partir daí, o Rei Arthur foi ganhando cada vez mais fama e entrando diretamente no século XX, e nós temos muita coisa sobre o Rei Arthur na cultura pop, desenho animado, cinema, quadrinhos, série de TV, tem muita coisa, vamos falar de algumas delas aqui no 4 Coisas, com uma coisa nova que eu vou mostrar pra vocês, que na verdade é uma coisa velha, reeditada. Nós temos aqui o melhor filme de Rei Arthur que eu conheço, que chama-se Excalibur. Um filme de 1981 e que lida com a história do Rei Arthur de maneira muito bacana. As armaduras são muito maneiras e detalhe que, de acordo com a história, aquelas armaduras de full plate ainda não existiam na época do Rei Arthur, mas enfim, é tudo uma licença para poder fazer armaduras fodas. E as batalhas são muito legais, a história é muito intrigante, tem passagem de tempo que quando eu lembro que eu era criança eu não entendia muito bem, que passavam anos assim durante um fade out e um fade in. Mas esse filme aqui foi muito especial pra mim, eu gostava pra caralho desse filme e foi lançado agora em Blu-ray! Finalmente vamos poder ter esse filme em Blu-ray Excalibur, que tem como trilha sonora Carmina Burana, né? E é aquela ópera fantástica, aquela abertura incrível, que é o A Fortuna, que foi apresentada pra mim por esse filme aqui. Outras coisas interessantes desse filme é que ele tem o Liam Neeson. Sim, o Liam Neeson, ô cara! O Liam Neeson que é Zeus, o Liam Neeson que ensinou o Batman. O Liam Neeson tá nesse filme aqui, ele é o Sir Gawain, e ele faz algumas pontinhas, assim, a máxima interpretação que ele consegue é fazer caras de espanto. Então, se você quer um bom filme sobre as lendas arturianas, aqui tá uma boa dica pra você. Excalibur, lançado agora em Blu-ray, em alta definição, com comentários do diretor. Coisa nova aqui do 4 Coisas. Falando então de uma coisa boa agora sobre Rei Arthur, vamos lembrar mais uma vez um clássico dos fliperamas. Sim, a Capcom lançou um dos jogos mais famosos e mais emblemáticos sobre as histórias do Rei Arthur, que é Knights of the Round. Que a gente vai jogar aqui no nosso arcade, vamos jogar aqui o Knights of the Round. Você tem 3 opções, joga com 3 personagens, um é o Rei Arthur, o outro é o Sir Percival, que virou aquele cara forte, mais lento, e o Lancelot, que virou aquele cara magrelo, porém rápido. O Lancelot ele tem aquele cabelão, né? Ele é meio anime, mas enfim, vamos jogando aqui. O Rei Arthur, então, ele passa por várias aventuras, por várias fases diferentes, e tem várias coisas legais nesse jogo aqui, porque você vai aumentando sua armadura vai ficando maior à medida que você avança do jogo, e você tem também vários personagens inimigos muito legais que você enfrenta
E esse jogo você podia jogar até com 3 pessoas ao mesmo tempo, você podia ter os 3 Cavaleiros da Távola Redonda jogando ao mesmo tempo. E Knights of the Round também foi lançado para console caseiro no Super Nintendo. Então se você tem um Super Nintendo, você pode correr atrás desse jogo, ou então pegar o seu emulador preferido e dar uma jogadinha em Knights of the Round, mais um super jogo de beat'em up, baseado nas lendas do Rei Arthur, baseado nas lendas arturianas, que você pode ter um gostinho aqui daquele cenário todo medieval de fantasia que a gente está falando no nosso tema de hoje. Knights of the Round, videogame, coisa boa, aqui no 4 Coisas. Falando então da coisa ruim sobre Rei Arthur, qual é a coisa detestável, qual é a coisa execrável, qual é a coisa patife, qual é a pantomima, qual é a patuscada de Rei Arthur na cultura pop, o que será que eu vou escolher aqui, hein? Muitas tentativas foram feitas de fazer filmes de Rei Arthur. Nós temos filmes bem antigos, inclusive, lá no primórdios do cinema, já figurando o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. It never rained till after sundown. By 8 a.m. the morning fog had flown. Inclusive na comédia com Monty Python e o Cálice Sagrado, que na verdade é um spoiler, nós vamos falar disso aqui em outro programa do 4 Coisas. You have proved yourself worthy. Mas os últimos filmes baseados em Rei Arthur não foram muito bem. E não foi por falta de tecnologia e não foi por falta de dinheiro, não. Primeiramente, eu quero lembrar aqui de uma bomba cinematográfica que é Lancelot I Cavaleiro, cara. Lancelot I Cavaleiro é o seguinte, é como se fosse o Rei Arthur da terceira idade. Sei lá, que tiveram a ideia de pegar personagens, sei lá, de 50 anos para fazer o Rei Arthur e o Lancelot. Então chamaram o Sir Sean Connery, que já estava já passagem comprada, fazendo o pai de Indiana Jones nessa altura, e o Richard Gere, que estava bem distante daquele garotão que ele um dia foi. E fizeram esse filme aqui também com a Julia Ormond, que não é tão famosa assim, um filme que é uma porcaria. Isso aqui é muito, muito ruim. E vai além da idade avançada dos protagonistas. Cara, e o Lancelot jogando as Olimpíadas do Faustão, uma das ideias mais idiotas que eu já vi na minha vida. E o mais estranho de tudo é que o filme foi dirigido pelo Jerry Zucker, dos irmãos Zucker, que fizeram, porra, Top Secret. Apertem os cintos e o piloto sumiu. Cara, só pode ser uma piada isso aqui. E quando você achava que tinham feito finalmente o pior filme sobre Rei Arthur, veio o século XXI e veio aquela onda do realismo. Vamos fazer tudo realista. Vamos fazer um Batman realista. Vamos fazer um jogo realista. Vamos fazer o que aconteceria o real, que eu falo aqui sempre no 4 Coisas. E trouxeram pra mim Rei Arthur, o filme do Clive Owen que tenta fazer o que realmente aconteceu. Qual é a real história? The true story that inspired the legend. O que poderia ter conhecido a realidade para inspirar as lendas arturianas e ficou uma bosta de novo! Meu Deus, já comecei errado. Escreve aqui, dos produtores de Pearl Harbor. Grande bosta, Pearl Harbor. A gente pode detectar aqui que tem um romance idiota e um monte de cena de ação sem sentido. E é mais ou menos o que acontece aqui. O filme é muito fraco, nenhum personagem tem um grande carisma, o texto não é bom. Cara, o filme de 81 do Excalibur dá um banho nisso aqui. Dá uma porrada inacreditável nesse filme, de tão ruim que ele é. É horrível. Então, por favor, queiram botar a cabeça dos senhores no lugar e fazer um filme de Rei Arthur digno, fazer um filme de Rei Arthur maneiro para uma nova geração, porque isso aqui não dá. Isso aqui só merece levar lightsaber na orelha.
Bora falar então de uma coisa velha sobre Rei Arthur, sobre as lendas arturianas. Eu tenho duas coisas velhas para mostrar para vocês. Camelot 3000, que está aqui nas suas 4 edições, foi lançado nos Estados Unidos em 1982, mas no Brasil só apareceu mesmo em 1988. A história conta o Rei Arthur reaparecendo, ele se reencarnando. Não só o Rei Arthur, mas vários personagens da história do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, dos inimigos, Morgana, Mordred e tal. Todos aqui reencarnando no ano 3000 e se unindo para impedir uma invasão alienígena de aliens. E essa série foi épica por muitos motivos. Primeiro, pela maneira ousada de apresentar os personagens, como por exemplo, Sir Percival, ele reencarna como um monstro, e Tristão e Isolda, o Tristão, o Cavaleiro Tristão, que é um romance famoso das lendas arturianas, ele reencarna como uma mulher. Então nós tivemos aqui o primeiro relacionamento abertamente lésbico da história das HQs. Isso tudo faz Camelot 3000 ser uma grande dica aqui do Quatro Coisas, para você dar uma olhada, que apesar dessa maluquice, a princípio, de colocar o Rei Arthur no futuro, é uma excelente dica. E história das HQs, histórias das comics, tá aqui, como foi lançado no Brasil, pela Abril. O interessante é como foi lançado em 88, o preço é absolutamente maluco. Ele é mensal. O primeiro custava 190 cruzados. O segundo, 230 cruzados. O terceiro número, 300 cruzados. O quarto número, 390 cruzados. Ou seja, ele dobrou de preço em 4 meses. Cara, isso era os anos 80. Outra dica aqui muito legal sobre Rei Arthur, coisa velha. Pela primeira vez eu tô falando desse assunto aqui no programa, 80 e tantos episódios. Vamos falar de RPG. Um RPG que eu adoro, Pendragon. King Arthur Pendragon. Ele é um RPG lançado pela Chaosium e ele é bem antiguinho, ele é lá do final da década de 90. E ele é muito legal para você que ainda joga RPG de mesa. A gente sabe que os RPGs de computador, online, né? Mas se você é fã dos role-playing games ainda, em ficha e dados, essa aqui é uma excelente dica, um jogo muito pouco conhecido, mas é excelente. Ele está em versão em inglês e ele conta várias histórias. Aqui você consegue fazer personagens históricos baseados na lenda do Rei Arthur, aí misturando muito bem coisas históricas que existiam realmente na época, com lendas e magia. Você cria seu personagem e tal, ele tem uma coisa muito especial que você não tem, por exemplo, uma coisa que é típica do RPG, que é um valor de inteligência. Não, o personagem não tem nenhum valor, nenhum número como inteligência. A inteligência é sua, você que se vire. Isso torna Pendragon muito legal, porque é um dos poucos RPGs que você cria seu personagem para ser um nobre, né? Você é um cavaleiro. Isso torna-se muito legal, as regras de justas são muito legais, as regras de batalha, tem combates épicos com exércitos gigantes, também são muito legais. Então se você é um fã de RPG, se você quer voltar de repente a jogar RPG, juntar os seus amigos para fazer um típico RPG de mesa, essa aqui é uma excelente pedida. King Arthur Pendragon da Chaosium, porque ele está em versão em inglês, nunca foi lançado no Brasil em português, mas se você não tiver dificuldade com a língua inglesa, é uma excelente dica aqui do Quatro Coisas sobre Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, a coisa velha aqui do Quatro Coisas. É isso aí, pessoal, esse foi o Quatro Coisas sobre Rei Arthur, sobre lendas arturianas. Eu espero que tenham gostado. Mostramos aqui Camelot 3000, uma super série de quadrinhos. Mostramos RPG pela primeira vez, King Arthur Pendragon. Falamos também desse filme muito legal, Excalibur, e essas bombas cinematográficas que foram Lancelot, Primeiro Cavaleiro, e esse Rei Arthur aqui zoadaço. Falamos também de videogame, arcade game Knights of the Round da Capcom, e por falar em Capcom, essa camiseta aqui da Corova, patrocinadora do nosso programa, pode ser sua. Sim, Sociedade de Consumo Pop, dá uma olhada aqui no link do Patreon, que você pode colocar as mãos nessa camiseta aqui. Você pode também dar uma olhada no site da Corova, onde você encontra todo lá o arsenal de camisetas que a gente sempre mostra aqui no Quatro Coisas. Você pode ver muitos outros modelos lá na Corova, tá bom? E a gente volta semana que vem com outro assunto da cultura pop, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova, aqui no Quatro Coisas. Tchau!